Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Rodrigo Oliveira, vocês sabem. Obviamente, eu preferiria estar com vocês para poder ministrar essa aula, mas tendo em vista os acontecimentos mais recentes, né, sobre nossa condição de saúde, todo o processo que envolve o Covid-19 e está nos sendo colocado uma condição necessária de nos ficarmos isolados em nossas residências, eu venho aqui hoje gravar esse vídeo para poder conversar com vocês sobre uma temática que eu amo de coração, que é a fisioterapia esportiva. Eu venho aqui de uma maneira bem tranquila, conversar e bater um papo sobre o cenário e as possibilidades que nós temos em torno da fisioterapia esportiva. E eu vou querer, assim, trazer uma aula bastante tranquila, apresentando muito a minha história, né? Mas nós vamos ter, ao final desse meu vídeo, uma surpresa, que é uma convidada. Então assista até o final desse vídeo, que nós teremos uma convidada bastante especial, que vai falar também da experiência dela, da vivência dela na fisioterapia esportiva. Bem, eu quando iniciei minha formação, eu, por ser uma pessoa bastante ativa, praticava bastante esportes, ainda gosto bastante de esporte, eu sempre quis trabalhar na área esportiva, mas eu sempre quis também fazer parte do corpo de saúde, né, para facilitar a performance de atletas. Então a fisioterapia esportiva foi minha grande escolha na minha carreira. Então já são 17 anos atuando nessa área, onde eu comecei lá no passado, veja bem que o tempo fez muito bem para mim. Essa foto aí foi tirada acho que em 2004, 2005 no máximo, acho que em 2004, na porta do departamento médico de um clube chamado CRB em Alagoas. E eu tô com alguns atletas ali que eu tratava na época, né? O Jorginho Baiano à minha direita, o Rodrigo mais ainda à direita de branco, e à minha esquerda o Rafael Balgarno. Então assim, são atletas que eu na época eu gostava bastante, né? Continuo amigo de muitos desses, né? Então lá ainda, eu sou da época da fisioterapia esportiva que o fisioterapeuta nem sequer usava o uniforme da comissão técnica, né? Mas muito tempo passou, muito tempo mudou e hoje a gente tem uma perspectiva nova sobre a fisioterapia esportiva, né? Atualmente, vocês sabem que eu sou fisioterapeuta, estou como, né? Fisioterapeuta do Ceará Sporting Clube aqui no estado. E eu quero apresentar um pouco a minha vivência, a minha experiência no esporte, principalmente nas rotinas que eu tenho hoje no esporte de alto rendimento. Eu já atuei com outras modalidades, handball, voleibol, basquetebol, futebol de salão principalmente, o famoso futsal, né? Eu atuei bastante tempo antes do futebol. Tive consultório focado em atletas, né? Triatletas, tenistas, principalmente atletas de luta, eram, são modalidades muito frequentes nos meus atendimentos, mas hoje estou mais voltado ao futebol profissional. Além disso, vocês sabem, eu tenho uma vida acadêmica, mas também com um campo de atuação muito próximo à fisioterapia esportiva. Então aqui é uma foto minha recente, no último congresso da SONAF aqui em Fortaleza, apresentando meus trabalhos, né? Na Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física, uma sociedade que eu tive o prazer de ser vice-presidente por 2 mandatos, né? Dois períodos na SONAF, 2011-12 e foi também 2011-12, 2017-18, se não me falha a memória. Também fui diretor científico, enfim. Tenho uma participação bastante ativa sobre isso. E a nossa convidada vai falar um pouco mais sobre o que é a SONAF e a importância dela para nós fisioterapeutas. Pois bem, então
Voltando ao aspecto das vivências práticas na fisioterapia esportiva, eu queria começar com a pré-temporada. Então, normalmente os esportes, as modalidades, elas se dividem em temporadas, em ciclos. O futebol, o ciclo ele é anual. Então, normalmente ele começa no início de janeiro e termina no final de novembro. São o ciclo de campeonatos e dezembro é o período de recesso, férias dos atletas. Mas existem algumas modalidades que os ciclos são de 4 em 4 anos. São as modalidades típicas, olímpicas, né? Então, os atletas eles têm ciclos de competição, macrociclos, né? De 4 anos. Então, assim, os objetivos deles sempre são as Olimpíadas. Mas, obviamente, tem mundiais, jogos regionais, nesses intervalos. Então, você tem mesociclos, né? Ciclos médios dentro disso. Né? Então, no futebol, nossa temporada ela dura aproximadamente 11 meses. Então, a gente aproximadamente 70, 60, 70 jogos uma equipe faz por ano. Quando a gente começa a temporada, a primeira etapa é a gente realizar os testes, as avaliações, saber como os atletas voltam ao clube, saber dos atletas como eles chegam ao clube quando são recém-contratados. Então, a primeira demanda da fisioterapia é o teste admissional, é o teste de saber qual o perfil músculo-esquelético que esse paciente, que esse atleta apresenta para a gente. Então, mesmo antes dele se machucar, a gente já faz uma boa avaliação, a gente já conhece o atleta. Né? Então, eu cheguei a trabalhar com atletas 4 anos seguidos, 5 anos seguidos. Então, assim, eu conhecia abundantemente a história de lesão, história de vida, até a família dos atletas, né? Então isso facilita o nosso trabalho, porque mesmo antes dele virar seu paciente, tipo de lesão, ele já é o seu colega de trabalho, você já vem intervindo para que ele não se lesione. Cada modalidade ela tem testes, tem um raciocínio próprio de uma avaliação de pré-temporada, que vocês vão verificar isso no módulo de esportiva, lá no quinto semestre. Então, mas normalmente a gente faz no futebol nós temos 30, 28, 34 atletas para avaliar numa manhã. Então a gente ocupa um espaço grande, aqui a gente usa muita quadra do clube, a gente monta estações e aí a gente convoca todos os profissionais envolvidos na área da saúde, fisioterapeutas, preparadores físicos, até outros profissionais nos ajudam ali, como nutricionistas, médicos, estagiários, para que a gente possa muitas vezes fazer um levantamento mais rápido possível desses atletas. Então aqui é uma imagem da nossa pré-temporada de 2019. Né? Esse aqui eu acho que foi o meu segundo dia de trabalho no Ceará. Olha que legal. Então, avaliando os atletas num sistema de rodízio. Então, cada modalidade tem uma lógica de se funcionar, de se executar esse processo. Existem alguns fisioterapeutas que trabalham com um atleta, né? Então, ele é fisioterapeuta de um atleta de MMA, então ele trabalha com um atleta. Eu tenho um colega, o Rafael Bordalo, que é fisioterapeuta de equipes de vôlei de praia, então ele tem 2 atletas para tomar conta, né? Então, assim, as avaliações podem ser mais minuciosas, mais detalhadas. Aqui, quando a gente trabalha com esporte coletivo, nós precisamos fazer o que a gente chama de screening, ou triagem. Então, a gente avalia para identificar perfis de risco. E os atletas que apresentaram um perfil de maior risco de ter uma lesão, a gente faz outras avaliações. Então, essa é uma avaliação rápida de triagem. E, se necessário, a gente começa a detalhar essas avaliações. Então, a gente pode lançar a mão de equipamentos mais modernos, como aqui a foto do isocinético, a gente realizando um teste em um atleta aqui na universidade. Mas o clube mesmo tem o Kinel, que eu vou mostrar mais à frente, que é um equipamento que é similar ao isocinético, é como uma evolução do isocinético, né? Desse equipamento aí. São equipamentos de alto custo, que nem todo mundo tem acesso. Por isso que Fortaleza, Ceará, Basquete Cearense e outros clubes sempre retornam às universidades, né, para poder fazer esses testes, tendo em vista que o clube muitas vezes não tem essa estrutura. Então a primeira etapa da gente é fazer as avaliações e depois precisamos analisar essas informações, né? Então aqui uma foto
minha analisando, na primeira temporada, eu demorei quase uma semana para analisar esses relatórios. Notem ali em cima da mesa, aqui, ó, vou puxar a seta para vocês verem, a quantidade de documento que a gente gera para cada atleta. E esses testes, aqui a gente vê aqui, ó, por exemplo, lá no clube, né, eu criei um sistema que verde é muito bom, amarelo é na média e vermelho a gente precisa melhorar. Então nota que ali eu começo a ter, eu cortei o nome dos atletas, obviamente, um perfil do grupo e um perfil individual, né, dos testes. Esse ano eu já desenvolvi um sistema automático, conforme a gente já vai lançando no celular as informações, os relatórios já são gerados. Então nós ganhamos 5 dias de trabalho. Então as tecnologias, né, elas estão muito frequentes nesse processo de avaliação. Então uma característica do fisioterapeuta do esporte é ter a capacidade de desenvolver processos de identificação de perfis de risco. E ter habilidade de acaba que você tem que aprender a mexer em alguns softwares. Tem um Excel, Power BI, né? De acordo com a necessidade que você tem no clube. E aí, uma vez feito isso, a gente começa a desenvolver um raciocínio sobre esse teste e tomar a decisão. Então, lá no clube, a gente entrega relatórios à diretoria, ao treinador, a toda a comissão, mas ao atleta também, para ele ter ciência do que ele está bom, em verde, do que ele está na média, mas do que ele precisa melhorar. Em cima desse do que ele precisa melhorar, a gente desenvolve uma ficha individualizada para cada atleta, para que ele possa executar preventivamente, né? Então, esse é um trabalho da fisioterapia preventiva. Notem que a fisioterapia, a gente já discutiu isso em outros momentos, ela já não é mais eminentemente reabilitadora. E na fisioterapia esportiva, isso não é diferente. A gente também foca em processos, né, que possam prevenir agravos, né, e manter o atleta em sua atividade esportiva. Então, aqui uma imagem, não sei se o vídeo vai rodar, eu acho que não, mas dos atletas em execução dessas tarefas, né? Vou ver se eu consigo aqui na edição colocar esse vídeo. Pois bem, só que os atletas, mesmo participando do preventivo, eles estão suscetíveis à lesão, né? Então as lesões, elas ocorrem, né? Então, assim, sempre a gente vai ter essa relação com a lesão. A gente tenta prevenir para minimizar o agravo, ou seja, a lesão ser menos grave. A gente faz prevenção para diminuir a prevalência e incidência de lesões, ou seja, que o número de lesões na temporada sejam menores, certo? Mas, mesmo assim, a gente vai ter o quadro de lesão no clube. Dificilmente esporte de alto rendimento coletivo, as lesões vêm no perfil zero. Eu acho que é quase impossível, né? Perfil zero lesão numa temporada. Se você começa a ter pouquíssimas lesões, pode ser que os atletas não estejam treinando o suficiente, porque é uma linha muito tênue, né? Entre o alto rendimento e ter a lesão. Então, quando se tem a lesão, o fisioterapeuta tem que dominar métodos de avaliação. Não só avaliações fisioterapêuticas, mas também ter conhecimento sobre exame de imagem, como aqui a imagem do ultrassom de uma lesão muscular no reto femoral de um atleta, mas também assim outras modalidades que são mais próximas da gente, como a termografia. Notem que é um joelho mais frio, um joelho mais quente. Então, assim, a capacidade de você utilizar diversos outros recursos avaliativos que possam te ajudar a tomar a decisão. Então, na presença da lesão, a gente precisa também, obviamente, aprender a traçar processos de reabilitação, né? Então, para cada atleta, individualmente, você precisa ter uma boa avaliação para tomar decisão e saber como conduzir.
Uma característica do esporte é a precocidade da execução de exercícios. Então, assim, quanto mais rápido a gente conseguir levar esses atletas a fazerem exercícios, melhor. Então, a gente tem desde aparatos muito tecnológicos, como eu falei, essa máquina aqui, ó, que o atleta está sentado de costas para a gente, é o Kinel. Então, é uma máquina de execução de exercício que a gente consegue controlar a carga de maneira muito precisa, né? É um grande equipamento de musculação, caríssimo, mas que se paga pela capacidade que ele tem ali de controle de carga. E o fisioterapeuta também atuando dentro da sala de mecanoterapia, a tão famosa sala de musculação, que normalmente é integrada com o nosso setor. Então é muito frequente, nota que o fisioterapeuta trabalhando de short, tênis, muitas vezes de chuteira, boné, porque é um ambiente adequado para isso. Cada cenário tem uma vestimenta adequada. Então, assim, aqui trabalhando exercícios terapêuticos com atleta, enfim. Então, o fisioterapeuta também tem, obviamente, ter essa habilidade de ser reabilitador, né? E de agir de maneira assertiva nesse processo de reabilitação. Então, eu trouxe aqui um cenário que não é tão comum, tão convencional para a gente, né? E uma característica que o fisioterapeuta precisa ter é a interação entre equipe e grupo para que você consiga trabalhar mantendo o atleta condicionado, uma boa relação com a nutrição do clube para que ele possa receber a nutrição adequada de acordo com a carga da reabilitação que você está dando, ou seja, assim, se o atleta está fazendo menos exercício, ele tem que ter uma dieta mais rigorosa, porque senão ele ganha peso. Se o atleta voltou a fazer exercícios mais pesados, você tem que comunicar a nutrição para que ela aumente o aporte nutricional do atleta. Então, são várias engrenagens funcionando para que a gente possa realmente reabilitar o atleta em tempo hábil, né? Então, são estratégias bastante interessantes para a gente executar. Travou de novo aqui. Mas paciência que vai. Pronto, destravou de vez. Outra questão muito interessante é a participação da fisioterapia em viagens, né? Então tem uma foto minha saindo do ônibus da equipe para um jogo. É muito comum a gente viajar com as equipes, né? Então dentro da Life mesmo, assim, quando tem jogos universitários, os JUBs, né? Normalmente nós temos um preceptor, até mesmo um bolsista que viaja com a equipe para dar suporte. E no esporte de alto rendimento isso é muito comum. Então aqui eu chegando numa cidade chamada Bragança do Pará, extremo norte do Brasil, uma viagem, né, que nós vamos de avião até Belém, depois de ônibus até Bragança, e o fisioterapeuta atuando em diversos cenários. O fisioterapeuta viaja com a equipe por várias possibilidades, né? Uma delas é o atendimento dentro do hotel. Então, normalmente quando a gente está concentrado com a equipe, a gente está no hotel com a equipe, a gente monta um pequeno setor. Notem que isso aqui é meu quarto do hotel. A gente tem 3 camas, uma cama normalmente fica reservada para o fisioterapeuta dormir, se não tiver um outro quarto, né? E a gente usa as camas ou marcas portáteis para fazer com que virem leitos para atendimento. Mas, professor, esses atletas não vão jogar, por que tanto aparato assim, por que tanto atendimento? É porque a convivência com a dor, com o desconforto, com lesões anteriores, ela é muito frequente na vida do atleta e o fisioterapeuta ele faz esse processo também de manutenção de estado de saúde ótimo para que ele possa desempenhar o esporte dele, a tarefa dele, né? Então a gente atende esses atletas para que ele possa performar, ter a melhor performance no atendimento. Né? Aqui chama a atenção essa bota, que é uma bota compressiva para melhorar a recuperação dos atletas, mantas de LED, equipamentos que esfriam, ultrassom, equipamentos de laser, eletroterapia. Né? Então você notem que nós temos uma gama de possibilidades muito grandes para poder executar o processo terapêutico dos pacientes, mesmo em viagem. Na viagem, a gente também continua executando os trabalhos preventivos com os atletas individualizados, além das ações do quarto, que eu já falei aqui, né? Nós também temos ações durante a viagem. Muitas vezes, isso aqui é na mesma viagem que nós fizemos, os atletas no deslocamento do aeroporto
para a cidade, mantendo sua capacidade física, sua recuperação física. Então, os ônibus normalmente têm tomadas, a gente liga os equipamentos no ônibus, muitos têm bateria, e até dentro de ônibus, avião, a gente presta muitas vezes atendimento ao atleta. Né? Então, é frequente isso acontecer. Dentro desse processo da inserção do fisioterapeuta na equipe, a gente faz também muitos trabalhos de pré-treino, né? São mobilidades, aquecimentos, ativações. Então aqui, numa atividade nessa mesma viagem, né? Eu peguei uma sequência de fotos na mesma viagem para ficar mais fácil, eu ajudando a fazer o processo de pré-treino de alguns atletas, são trabalhos de mobilidade, de ativação muscular, né? Então aqui eu supervisionando alguns atletas no processo de prevenção e ativação pré-treino. Quando a gente vai ao jogo, isso aqui é uma coisa bastante interessante, é uma foto que eu guardo porque é um fato bastante incomum na minha carreira, porque assim, normalmente quando a gente joga em estádios como a Arena Castelão, Maracanã, enfim, a gente tem uma estrutura espetacular em torno da gente, mas às vezes os estádios não oferecem salas próprias para fisioterapia, departamento médico, e acaba que aqui foi improvisado. Ó, nós abrimos a maca aqui, isso aqui é a imagem da rua mesmo, nós estamos fora do estádio. Né? Então notem que assim, aqui uma porta, aqui um ar-condicionado, uma portinha do vestiário ali. Enfim, e não tinha espaço no vestiário e acabamos optando de fazer o processo ali pré-jogo, que são liberações miofasciais, bandagens, ativações, manipulações, terapia manual, para que o atleta vá performar, vá jogar em condições melhores. Então, eu atendendo aqui numa condição um pouco mais precária, bastante incomum isso acontecer. Né? Notem que aqui são torcedores, essas pessoas aqui em volta, alguns deles são torcedores, outros são seguranças, enfim, atletas. Esse atleta aqui, esse loirinho, é um atleta esperando para ser atendido. Então isso é meio interessante, né? Mas essa foto ela vem para ilustrar a participação do fisioterapeuta no pré-jogo, né? Não só antes do jogo, mas também durante do jogo. Então, a gente presta aqui, então, a imagem, eu e o médico, uma foto que ocorreu, a gente estava atendendo um atleta e saiu um gol. Né? Nós fomos comemorar ali próximo. A gente também presta atendimento dentro do campo. Então, isso é uma característica do Ceará, eles chamam de FOP, Field of Play, a atenção na beira do campo. Outros clubes não têm essa ação, não é uma ação obrigatória ainda, mas outros esportes como tênis tem o fisioterapeuta da competição, judô muitas vezes tem o fisioterapeuta da competição, são particularidades. O futebol é permitido ou não a presença do fisioterapeuta. Mas a gente entende a importância da profissão ali no atendimento imediato. E, enfim, eu tenho, desde que cheguei no Ceará, participado das atividades do campo. Para além disso, a gente ainda, pós-jogo, a gente reavalia, então aqui um atleta sendo reavaliado no hotel novamente, sobre a condição dele pós-jogo, como ele está se recuperando pós-jogo. Então aqui está fazendo um teste chamado termografia, eu já cheguei até a mostrar uma imagem para vocês, para a gente ver, checar os atletas com a condição dele pós-jogo. Para que isso tudo funcione, né? Eu falei aqui pré-temporada, concentração, falei também de pré-temporada, concentração, viagem, atenção pré-jogo, durante o jogo. Para que tudo isso consiga interagir, o profissional fisioterapeuta ele tem que ter duas qualidades. Uma delas é a boa comunicação. Então aqui é uma equipe que onde está que a gente chama aqui, ó, o Dantas, que é o mordomo, ele fica ali, faz tudo. O seu Anacleto, que é um massagista. Um supervisor de logística, que é o Cristiano. Nosso nutricionista, que é a Camila. Um outro fisioterapeuta e eu, todos concentrados no hotel, prestando atendimento. Então, assim, nós precisamos ter uma boa comunicação
não só entre a gente, mas treinador, preparador físico, diretoria, né? A gente precisa ter integração entre os profissionais. E aqui o que acontece bastante é durante nossas viagens, a gente acaba encontrando colegas, como é o caso aqui, nós fomos jogar contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, treinamos no Cruzeiro e eu encontrei 3 colegas, né, contemporâneos da minha formação, enfim, que trabalham no Cruzeiro. E aí eu fui lá conhecer o departamento médico deles, uma estrutura muito bacana. E a gente sempre recebe muito bem o outro, presta, né, atenção ao outro no que for necessário. Então essas integrações que nós temos que ter entre profissionais, mas também dentro do clube, mas também fora do clube, é uma troca bem legal. E uma integração muito importante para a gente é a integração da gente com a parte extra-campo e também a parte de campo. Então, assim, a supervisão, diretoria, diretor de futebol. Opa, passou demais aqui. Então, assim, uma integração muito importante também é com o treinador e com a direção. Então, aqui uma foto, a gente em Curitiba, conversando sobre a situação dos atletas com o treinador, o professor Anderson Moreira, aqui a minha, né, desse lado aqui, né, na minha direita, e à minha frente, na época, o meu diretor de futebol, Marcelo Segurato. Nós estávamos conversando sobre as situações estratégicas que deveriam ser tomadas em relação à recuperação de atletas, no pós-jogo, estrutura de viagem, o que seria necessário para que a gente possa executar um bom trabalho. Então, assim, a comunicação ela é muito importante no esporte. Uma capacidade que eu repito, tem que ser potencializada não só no esporte, mas na fisioterapia de uma forma geral. E, obviamente, existem outros cenários da fisioterapia esportiva para além do campo, né? Então, eu falei de prevenção, eu falei de viagem, eu falei de atividade dentro de campo, de relações de equipe, mas também temos um cenário outro que são a gente são bem de, um cenário outro que normalmente é bem diverso na fisioterapia e, por exemplo, a pesquisa, trabalhar em academia, trabalhar em outros cenários que não o alto rendimento. Então, a gente tem um mercado imenso de pessoas que praticam atividade física, precisam de um fisioterapeuta do esporte, de especialidade nessa terapia do esporte, tem condições de pagar, remunerar bem o profissional na sua consulta, né? E é um mercado que eu abracei por muito tempo, né? E só que agora retornando ao alto rendimento, mas é um mercado do médio rendimento, do quase alto rendimento, né? Que é um mercado muito bom para o fisioterapeuta do esporte. Para além disso, a docência, para além disso também a pesquisa, né? Então, são aspectos bastante relevantes aí no cenário de atuação do fisioterapeuta do esporte. Na parte política, eu estou aqui me reunindo com a diretoria da SONAF Ceará, onde eu estou como diretor científico, a Priscila, nossa presidente, o professor Márcio, também membro da diretoria, o professor PH da Unifor, também membro da diretoria. Então, nós estamos aqui no almoço de planejamento das estratégias para esse ano, né, que estão bastante confusas agora no nosso planejamento, tendo visto o Covid-19. E a gente, nesse processo, não tem como não se envolver, não envolver muitas vezes a família. Então, aqui num dia de domingo, eu fui atender um atleta, junto com o Pérez, que é um aluno da UFC, estagiário do Ceará, e eu levei meus 2 filhos, né, minha Maria e o Antônio, para trabalhar com o papai, né? Então, eu fui atender um atleta só, num domingo, dava tranquilo para a gente fazer isso, e eles foram lá conhecer o trabalho do papai. E embaixo aqui uma foto de amigos, né, que a gente faz na profissão. O Albino, que é fisioterapeuta do Fortaleza, a Mari também é fisioterapeuta do Fortaleza, e eu sendo fisioterapeuta do Ceará, aqui interagindo com eles, notando que o esporte realmente a gente cria vínculos que gera amizade, independente do lado que se tá?
E no esporte também a gente está sujeito a crítica, a memes, a pressão, né? Mas isso é um papo para outro dia. Aqui, vira e mexe, pega uma foto no Instagram da gente ou do clube e a torcida faz um meme aí. Isso aí foi até bondoso, né? Uma brincadeira sadia do atleta. Eu explicando para ele os testes de pré-temporada e já, né? Já olhou para ele e pensou o que passa na cabeça dele. Então, muitas vezes eu penso a mesma coisa de vocês. Eu fico olhando para vocês e pensando o que passa na cabeça de vocês enquanto eu estou dando aula. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Um abraço para vocês. Espero que vocês curtam esse vídeo. E nós vamos dar continuidade agora com uma surpresa. Tá? Um abraço a todos. Tchau.